Voltando aqui, querido, para continuar falando a respeito dos mandamentos deixados por Paulo em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Então ele já tinha dito, para que possais andar dignamente diante do Senhor. A gente já viu também o mandamento aprazível, agradando-lhe em tudo. E agora, Paulo vai dar outro mandamento, que ele vai dizer, depois que ele disse agradando-lhe em tudo, ele vai dizer assim, frutificando em toda boa obra. E esse frutificando em toda boa obra é o mandamento produtivo. Um mandamento produtivo, frutificando, dando fruto. Meu querido, Deus nos chamou para dar fruto. Deus nos chamou para que a gente produza. Ele deixou escrito que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A Bíblia nos diz que Ele nos escolheu para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, Deus quer que a gente gere almas, no sentido de ganhar almas para o reino de Deus. Seja útil no corpo, seja útil na família, seja útil no reino de Deus, seja útil na sociedade. Louvado seja o nome de Jesus. É um mandamento produtivo, frutificando em toda boa obra. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E você vê que esse versículo, ele é bem específico. Esse mandamento esse mandamento produtivo, ele é bem específico. Frutificando em toda boa obra. Sabe por quê, querido? Porque nós sabemos que a nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. É isso? Pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 9. Mas para que são as obras, afinal? As obras têm sua utilidade? Tem. Primeiro, as obras, ela é um caminho deixado por Deus para que a gente siga. Certo? As boas obras. O próprio livro de Efésios, no mesmo capítulo 2, versículo 10, diz, porque somos feitura sua, criado para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andemos por elas. Então, as boas obras é um caminho que nós devemos seguir. Ter boas obras evidencia que nós somos salvos. Evidencia que a graça nos alcançou. Tá certo? Então, aqui tem uma mudança. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Tem pessoas que fazem o contrário, que querem ser salvo pelas boas obras para que assim alcance a graça. Inverte o caminho e não vai conseguir nunca. É pela graça que nós somos salvos para as boas obras. As boas obras é efeito dessa causa, que é a graça, que é a salvação. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Mas as boas obras, elas também servem para que os outros percebam Deus em nossa vida. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então, as boas obras é uma evidência, ela é uma prova. Os outros veem, né, e comprovam por nossas boas obras que nós temos Cristo na vida, que Deus é conosco, que nós somos cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas as boas obras, além de ser um caminho que nós andamos, além de evidenciar para os outros, né? Evidenciar para os outros o brilho de Deus em nós, é também para galardão. Porque Deus disse, né? Jesus Cristo disse, eis que cedo venho, ou em algumas versões, eis que venho sem demora, para dar a cada um segundo as suas obras. Então as obras, elas servem para galardão, tá certo? Quanto mais você faz, mais galardão você vai ter, tá certo? Então, com certeza, aqueles discípulos de Jesus, Pedro, Paulo,
Tiago, João, com toda a certeza do mundo, eles vão ter mais galardão do que eu e mais galardão do que você. Tá certo? O menino aqui tá animado. Então, ele vai ter mais galardão do que eu, vai ter mais galardão do que você. Mas nós também podemos fazer muito, ser muito produtivo. Por isso que esse mandamento é um mandamento produtivo. E nós também teremos galardão em nome de Jesus. Trabalhando, focando, exercendo, sendo útil. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E por último, as boas obras, elas servem para diferenciar o autêntico do falso, o crente genuíno do crente nominal, conforme está lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: eles confessam que temem a Deus, mas negam-no por suas obras, sendo abomináveis, reprovados e desobedientes para toda boa obra. Ou seja, o crente autêntico, ele tem essa evidência, ele confessa e ele dá prova disso. O falso não, ele só confessa, mas as obras dele evidenciam o contrário. Então que a gente não seja assim, querido, que a gente seja produtivo realmente, andemos nas boas obras, evidenciemos essas boas obras, façamos diferença por essas boas obras, e um dia nós recebemos por essas obras o galardão dado por Cristo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas temos um mandamento produtivo. Então Paulo deixou esse mandamento ético: andai dignamente diante do Senhor. Deixou esse mandamento produtivo, frutificando, aliás, o mandamento aprazível, agradando-lhe em tudo. O mandamento produtivo, frutificando em toda boa obra. E por último, ele vai deixar o mandamento evolutivo. Ele vai dizer, crescendo no conhecimento de Deus. Esse crescendo no conhecimento de Deus é o mandamento evolutivo. Querido, nós somos salvos para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente não fique na mesmice. Você conhecia hoje, amanhã você deve conhecer mais. Você se esforçou hoje, amanhã se esforce mais. Você aprendeu muito da Bíblia hoje, amanhã você pode aprender mais. Então isso é evoluir, isso é crescer, isso é não ficar estagnado no conhecimento de Deus. Ele foi bem específico, crescendo no conhecimento de Deus. Azaf, tá aberto aí, meu amigo? Tá aberto aqui? Tá. Crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo, ele foi bem enfático em relação a esse mandamento evolutivo. Agora, nós podemos, querido, fazer aqui algumas indagações bem proveitosas para nós. Primeiro, o que a Bíblia nos diz a respeito de conhecer a Deus? Primeiro, esse conhecimento deve ser gradativo, evolutivo. Por isso que Oséias, capítulo de número 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então isso indica gradação, né? Isso indica elevação. É uma escadinha que é contínua, tá certo? Você vai crescendo, você vai conhecendo, e você vai conhecendo. E também indica profundidade, né? Porque cada vez que você conhece o Senhor, mais profundo você fica no conhecimento, mais profundo você fica na ciência, mais profundo você fica na prudência, mais profundo você fica na sabedoria, mais profundo você fica na inteligência, mais profundo você fica no discernimento, mais profundo você fica no entendimento. Então, indica elevação, profundidade e também largura, né? O seu conhecimento vai abrangendo, vai se tornando largo, seu entendimento vai se tornando largo,
o seu conhecimento vai se tornando largo. O seu discernimento vai se tornando largo. Então, crescer no conhecimento, prosseguir em conhecer a Deus, indica elevação, profundidade e extensão. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Que coisa maravilhosa é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Mas sabe o que é conhecer a Deus também? Conhecer a Deus também. A evidência que nós conhecemos a Deus é quando praticamos os seus mandamentos. Por isso que Jeremias, capítulo de número 22, versículo 16, né, falando sobre o rei Josias, diz que ele exerceu o juízo, julgou a causa da viúva, e Deus pergunta, por acaso isso não é me conhecer? Não é porventura isso conhecer-me? Diz o Senhor. Então, conhecer a Deus está ligado com praticar. Não é dizer de boca, é praticar. Colocar em obra os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor. Então, ele diz, deixa isso bem claro. Por último, ele vai dizer também que conhecer a Deus é ter a vida eterna, já no presente. Porque quando o homem conhece a Deus, Deus já dá a garantia de vida eterna para ele no presente. No presente. Ele vai ter essa promessa cumprida no futuro. Mas os efeitos dessa promessa, ele já tem no presente. Por isso que Jesus Cristo disse, em João capítulo 17, versículo 3, na oração sacerdotal, ele disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, conhecer a Deus é ter a vida eterna, é ter a promessa de vida eterna e usufruir dos seus efeitos já no tempo presente. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus por isso. Conhecer a Deus indica tudo isso. Mas veja que esse versículo, ele tem algo que nos chama a atenção. Ele tem três verbos na forma nominal gerúndio. Ele tem o verbo agradando, ele tem o verbo frutificando e ele tem o verbo crescendo. Três verbos no gerúndio. O que é que isso indica para nós? Gerúndio é uma forma nominal que indica uma ação contínua. Uma ação contínua. Por exemplo, quando você diz, eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou correndo. Tá certo? Isso é o gerúndio. Tem a designação NDO. NDO, fazendo, correndo, pulando, sorrindo. Isso indica para nós uma ação contínua. E traz uma aplicação dentro desse versículo para a vida espiritual que nós não podemos parar, querido. Nós devemos agradar e continuar agradando. Agradar ao Senhor em tudo e continuar agradando em tudo. Nós devemos frutificar em boas obras e continuar frutificando em boas obras. Nós devemos crescer no conhecimento de Deus e continuar crescendo no conhecimento de Deus. Nós devemos buscar e continuar buscando. Nós devemos seguir e continuar seguindo. Nós devemos adorar e continuar adorando. Nós devemos ser autêntico e continuar sendo autêntico. Nós devemos nos aprofundar e continuar nos aprofundando. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Algo contínuo. A língua inglesa chama de present continuous. Presente contínuo, que continua, que se estende, que vai, que não para. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então vá adiante, não pare, adore, continue adorando, cante, continue cantando, conte os testemunhos e continue contando. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Esse verbo, esse versículo, ele também tem um verbo que se encontra no infinitivo, né? E diz assim, para que possais andar. E esse possais andar está no infinitivo, que indica também uma ação de forma geral. Mas veja que Paulo diz aqui, esse infinitivo é pessoal, tá certo? Porque está subentendido o pronome vós, pronome pessoal vós, para que possais andar. Então, para que vós possais andar. O vós não aparece, mas está subentendido, é o sujeito oculto.
Tá certo? Então, aqui é o infinitivo pessoal, que indica ação. Querido, no reino de Deus nós temos que agir. No reino de Deus nós temos que fazer. No reino de Deus, tem um ditado aqui no Nordeste que diz regaçar as mangas. Tem que ter ação. Tem que ter atitude. Louvado seja o nome bendito de Jesus. No reino de Deus, nós não podemos ficar inerte. No reino de Deus, nós não podemos ficar parados. No reino de Deus, nós não podemos ficar estagnados. Tem que agir para que possais andar dignamente diante do Senhor. Louvado seja o nome bendito de Jesus, querido. Então, que você reflita nesse versículo maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida. Que você ande dignamente diante do Senhor. Agrade o Senhor em tudo. Frutifique em boas obras. E cresça no conhecimento do Senhor. Deus abençoe sua família. Deus abençoe esse feriado. Deus te dê um bom descanso. Deus te faça crescer, frutificar e ser produtivo no seu reino. Amém.